Estamos começando mais um episódio do Viver de Música Podcast. Os convidados de hoje são especialíssimos, grandes amigos nossos aí de carreira, de vida. São produtores musicais, são compositores, já trabalharam com uma galera fenomenal, de Michel Teló e Jorge Benjor até Mário Nolasco, Whindersson Nunes. São os fundadores da 48K, que é estúdio de produção, é editora, faz empresariamento, é um ecossistema completo. Mas antes de tudo isso, eles são artistas. Estamos aqui hoje com Raul Alaouni e Matheus Melo. E aí, galera? Coisa linda. Palmas. Mais um dia. Que alegria ter vocês aqui, hein? Sempre bom, né? A gente gosta, porque é raro esse mix de gente que é artista, no sentido mais literal da palavra, de tocar, criar, compor, cantar, enfim, e que ao mesmo tempo tem a visão de mercado, né? Que é o caso de vocês. E aí eu vou começar já com uma grande pergunta, que talvez seja a única pergunta, que é, dentre todas as possibilidades que a vida talvez tenha dado para vocês, por que música? Quer perguntar, quer responder? Cara, paixão. Foi no início da coisa, tava falando até mais cedo com o Renatinho, né? A gente se apaixona pela magia, né? Pelo aquilo que a gente vê de glorioso e lindo no todo. E aí, naturalmente, que a vida adulta vai obrigando a gente a entender que a gente faz parte de uma indústria, né? E que é importante a gente levar isso com profissionalismo e entender como esse trabalho é feito, né? Que eu acho que foi um caminho natural pra gente. Sabe o que eu ia responder, cara? Eu acho que a música me escolheu. Porque... E ela que escolhe a gente. Ela escolhe a gente. Na época, o meu tio era professor de violão clássico. E aí, ele resolveu dar aula pra... Era eu, meu primo e meu irmão. Nós três. Chegamos lá com a mesma idade, assim, quase. E só eu fiquei na música. O meu primo e meu irmão não ligaram, entendeu? Então, todo mundo teve a mesma janela de oportunidade ali. E a música me escolheu, entendeu? Então, eu acho que ela mais escolhe a gente do que a gente escolhe. Mas isso na prática, vocês estavam lá jovens, tipo, eu concordo super com isso que você falou, né, Melo, da gente se apaixonar por uma coisa, ou você começar a tocar um instrumento porque você ouviu uma música, você fala, pô, quero fazer isso e tal. Mas na prática, vocês estavam lá, adolescentes, sei lá, pensando em profissão ou fazendo, em que momento entra a música e, principal, em que momentos vocês olham e tem essa tomada De decisão. adulta, mesmo não sendo adultos, talvez, de tipo, não, beleza, eu não vou fazer uma outra facu, ou se é que não fizeram, eu não vou seguir numa outra coisa que eu tô fazendo, eu vou pôr minhas fichas nisso aqui. Esse é o meu trabalho, né? Vou até concordar com o Raul, porque eu já contei essa história pra vocês, mas um amigo me convidou com 12 anos pra começar a tocar violão, eu fui na aula com ele, ele nunca mais voltou e eu nunca mais parei, né? E o seu amigo é o que hoje? Você não perdeu o contato? Não, perdi contato, Tá. ele morava no mesmo prédio que eu, assim. Que seria legal saber, falar. Não, se eu trombar ele, a gente vai trocar uma ideia e Sim, tal, sim. mas assim, perdi o contato. As Mas oportunidades apareceram e você que realmente. agarrou. Assim, foi um caminho natural. Eu acho que a partir desse momento, sempre gostei muito de música, sempre escutei muita música. Quando comecei a tocar música, essa paixão foi se multiplicando, acho que por diversos... A primeira paixão é aquela que você vê, mas quando você começa a entender do que se trata, o amor vai crescendo, né? Você vai entendendo melhor aquilo ali. E, assim, minha família sempre me foi bem firme comigo com estudos, com parte de... O que você vai fazer, vestibular, pra onde você vai, não sei o quê. Então isso sempre foi uma coisa que indiretamente passava pela minha cabeça. Eu acho que coincidiu com um momento em que eu já estudava música há um bom tempo, eu tinha uma performance interessante já conseguia expor uma parada legal. Meu pai observava isso e aí, no momento em que bateu na porta, né? Tipo assim, pô, Enem, vestibular, tá aí, tá agora, meses, né? Acho que é o momento que eu realmente parei e falei, não, eu vou fazer isso. Já conheci o Julio, que era o nosso mentor em comum aí, nosso conhecido em comum, e ele dizia isso, né? Ele falava, é trampo, não tem, você conhece claro que tem, né, galera mais velha, mas o médico é médico, ele não é médico, é advogado. Né? Tipo, as pessoas escolhem profissões. Esse é um bom jeito de colocar. As pessoas escolhem profissões, não é tipo, eu sou músico e médico. Essa é a sua profissão, você tem que se dedicar a isso.
E aquilo ficava na minha cabeça, né? Eu ficava pensando, tipo, é isso mesmo que eu quero? Então, realmente, eu preciso me dedicar como eu me dedicaria pra qualquer outra profissão que eu fosse escolher, né? Mas também ali na época de colégio. Época de colégio, pré-vestibular ali, 17 pra 18. Já tinha banda, já tocava, a banda já rodava na cidade, a gente já tinha um sucessinho local interessante. Você estudava também com o pessoal da banda? Estudava. Foi bandinha de escola, Você galera da mesma junto turma. também? Eu estudava na Restart, sim. A gente era... Eu sou um ano mais velho, mas a gente era... No meu caso, por exemplo, tem a ver com o tocar violão. Vem do lugar de eu olhar e falar, putz, tem essa turma de gente que toca violão e que é meio legal. E é legal porque isso chama atenção. É uma coisa bem adolescente de... quando eu faço essa atividade aqui, isso é muito poderoso. Tipo, eu chamo atenção, no meu caso, das meninas, e eu chamo atenção nem só o poder do palco, né? A coisa de você estar num centro e ter uma... Você fica meio ungido ali, ainda que o palco seja arquibancada do colégio. Sim, não, pode ser o show do pátio. Mas você tá num spotlight ali, né? E você tá num lugar de proteção. Pra mim, a coisa da música vem disso. E vocês... Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram de profissional, assim? Beleza, você tinha a banda que já tava ali rolando, e você... Tipo, qual os primeiros passos que vocês deram, tateando ou começando a... eu fui fazer isso, fui fazer música, eu fui ter uma banda, ou fui pra um estúdio, ou fui... Como é que foi esse começo? Cara, sabe o que eu lembrei? Quando eu montei a banda ali na época do colégio, tinha 12 anos quando eu montei a banda. E aí a gente já foi gravar um EPzinho de 3 faixas. Aliás, eu encontrei alguns flyers essa semana lá no sítio da minha banda que chamava Ectoplasma, junto com a C4 na Tribe House. Nossa, eu vou trazer pra C4, você. C4 na Tribe House. Capaz de eu ter ido nesse show. E aí teve uma banda que era o Catside na época, que resolveu apadrinhar a gente, chamava a gente pra abrir show, e através dessas oportunidades a gente conseguiu ir no... pop estilo. Lembro, que era um dos primeiros programas do YouTube, assim, de música. Eu acho que foi a primeira coisa profissional legal que a gente fez, que foi, tipo, dar entrevista num programa web TV. Sim. Tudo com 14, 15 anos na época, gente. E... é isso, depois gravar, a gente foi... fazer show, era uma parada bem profissional. Porque você tinha responsabilidade, tinha que vender a desgraça dos 30 ingressos, senão você tomava uma bucha. Isso aí molda caráter. Porque antigamente, pra você vender os ingressinhos ali. O show da C4, da Restart, por exemplo, se a Restart era o produto, a banda principal, e você quisesse abrir o show dela ali, você tinha que vender, sei lá, ingressos. 70 ingressos a... R$50, era uma grana, incentivava o alto desempenho. A gente tomou muita bucha com isso aí, cara. Nossa. Eu comecei nesse mesmo esquema, assim, e acho que é molda caráter mesmo. E também era um pouco o jeito que tinha de se fazer, né? Quando você tinha banda, você tinha que tentar tocar nos eventos. Funcionava desse jeito. A internet não era ainda, já estava engatinhando ali, né? Mas era um outro formato. Mas se fosse hoje, se vocês estivessem começando hoje, com a cabeça que vocês têm hoje. Vocês têm muitos anos de experiência agora. Legal. Já se ferraram, já acertaram, erraram e tal. O que vocês hoje, o pequeno Melo e o pequeno Raul em 2026 fariam se vocês estivessem começando hoje? Estudar, né? Eu ia falar isso. Isso é uma doideira, né? Não que a gente tenha estudado pouco, porque eu acho que a gente ainda se dedicou mais do que uma grande parte da maioria dos músicos, assim, falando do meio artístico, né? Não do meio dos músicos que a gente conhece aí, galera de conservatório e tal. Claro. Mas estudar o geral, quem tá no mercado, quem é o topo da cadeia alimentar, sabe o que tá fazendo, né? Quem são os artistas que estão fazendo sucesso, por que eles estão fazendo sucesso. Semana passada a gente tava conversando, né, com a Aline da One agora, e ela falou isso também. A gente tava num papo com alguns artistas nossos, assim, e ela falou, pô, que legal ver vocês entrando nesse assunto. Ela falou assim, eu sinto falta dos artistas estudarem. E ela falou, não é só sobre a música, não só sobre música, geral, entendeu? Pelo que eu tô entendendo, eles estão falando não de estudar música, necessariamente, também, de estudar porque o campo harmônico e porque o tal. Também, mas assim, estão falando de, tipo, mercado musical. Exato. Tipo, saber o que as coisas são, entender como elas estão rolando, né? Como acontece, por que acontece, de onde vem. E a mudança. Exato, e as mudanças, né, que são bizarramente velozes. Tô dizendo que esse é o núcleo, essa é a coisa.
Tipo, ó, se estivesse começando agora, vocês iam focar em estudar. Conhecimento. Adquirir conhecimento. O que faz sentido na lógica do que você ouviu do Julio há Sim. 15 anos Então, atrás. Você estuda direito antes de ser advogado. Profissionalizando a Ninguém coisa. é né? advogado. Nossa, decidi ser advogado, portanto amanhã é advogado. Deixa eu fazer uma postagem. Deixa eu fazer uma postagem. Oi, gente, tudo bem? Decidi abrir um escritório de advocacia. O médico faz 6 anos de medicina, aí depois ele faz mais 3 de especialização, aí faz não sei o quê, residência. Ele falou do cursinho que demora uma cota Que pra demora passar. uma cota pra passar. Então, tipo assim, é um tempo de exercício e de aprendizado pra você conseguir compreender o que tá acontecendo. Não é da noite pro dia, né? E a gente entende às vezes música como um hobby que deu certo, né? Tipo, uma coisa que você fazia meio, né? tava Eu acho ali, que aí, esse... nossa, rolou. Que Eu acho que esse é o maior folclore de todos. E eu acho que esse é um problema que a gente vê com frequência no mercado. Pessoas trabalhando com essa coisa do artista, né? Que foi o lance que a gente se apaixonou. Foi a magia, mas as pessoas ainda... essa magia dá uma liberdade poética pra ser menos profissional ou pra fazer as coisas não... Como que tem que ser feito? É assim? Não, mas veja bem, olha só. Né? E assentado na magia, você deixa de fazer a coisa de forma ela profissional. tem uma liberdade poética de, não, deixa fluir. E dá pra ver quando é migué do artista, quando ele tá lá porque ele acha legal, não porque ele quer realmente fazer aquilo. Ou porque ele quer fama, né? O cara ama música ou ele quer ser famoso. Isso é muito comum. 6 anos de 48K já passou... Já passou uma galera lá. Nossa. E hoje em dia a gente é bom identificar isso aí. Tem gente que quer fama, e tudo bem. Tudo certo. Inclusive, pra conseguir fama, trampe. Normalmente precisa dar uma trampada. Vai precisar trampar pra caramba, né? E eu acho que tem caminhos não mais fáceis, mas... Quer dizer, no comparativo, acho que mais fáceis do que a gente troca essa ideia. Fala, putz, se você quer ser conhecido, famoso e tal, nenhum problema, é um objetivo válido. Sim. Mas a música não é... Vai dar mais trabalho do que você imagina. Você vai ter que aprender um monte de coisa. Um monte de coisa, gasta-se dinheiro. Por causa dessa coisa artista, eu acho que vai se... E pelo fato de que as pessoas de fora veem só as exceções... Então, isso, bem pontuado. Muito bem pontuado. Né? A gente que tá dentro da indústria, a gente conhece quem tá fazendo o corre. Quem são os artistas que estão correndo, que estão em ascensão. Os que apareceram agora que, esse moleque leva jeito, isso aqui é legal. Cara, você viu aquele trabalho que o outro fez, não sei o quê, que não chegou no mainstream. Então a galera vê as exceções. Vê o músico, vê o cara que saiu lá da comunidade com 18 anos de idade, acertou um hit, e bombou pra caralho. Então, vai causando essa falsa impressão em quem tá olhando de fora de que esse é um caminho simples. Foi bem. Né? E muitas vezes, né, essa coisa que aconteceu do nada não foi nem um pouco do nada, né? Exatamente. A impressão é do nada. Nossa, esse cara é do nada, velho. Uma música, não sei o que, o cara tá 8 anos lançando música, fazendo, muito tempo. Já trocou de gênero 3 vezes e tal. Mas até o que o Raul já tinha falado, né? Dá pra ver quem é do corre. Dá. Você consegue ver quem de fato faz as coisas, né? E não esquecer que o produto principal ainda é a música. Porque também tem uma galera que eu vejo aí que tem uma identidade visual linda, entendeu? Que se abre o Instagram ali, a rede social tá fazendo um puta trabalho. Mas não tem repertório, cara. As músicas chatas, entendeu? Esquece do... é tão importante, né? Tão importante. Não, se você não tiver a música, não vai, cara. Porque a brisa é... Eu sou muito dessa opinião. Como nada é nada, tudo é tudo. Tipo... O que eu quero dizer com isso? Só a rede social não vai te salvar. Só a música não vai te salvar. Só o networking não vai te salvar. Agora, sem o networking não dá. Sem a música boa não dá. Sem a rede social não dá. Entendeu? Nada é a coisa mais importante. Por isso tudo é igualmente importante. Sim. Não dá pra você soltar uma coisa aqui e falar, mano, quer saber? A minha música vai se divulgar sozinha, irmão. E se aparecer alguém que te falar que não foi desse jeito, ele é exceção. Só que a gente tende a ficar olhando pra ele. Isso, ou tem outras questões. Porque não sei, tipo, tem que tomar cuidado com a narrativa do cara que surgiu do nada e que não sei o que. Às vezes tem um dinheiro lá. Isso. Às vezes tem 10 anos de trampo lá que você não sabia. Às vezes tem uma família lá. Às vezes tem um telefone diferente no celular dele. Exatamente. Então, faz toda a diferença. É sempre legal entender isso. E na visão de vocês, considerando que quando a gente começou, tinha essa dificuldade... Que nem vocês trouxeram aqui uma coisa muito prática. Pra você tocar, você precisava vender ingresso, por exemplo. É uma dificuldade muito prática, porque o alcance ele era limitado. Como que você ia fazer? Você precisava prensar um CD? Sim. Tinha essas dificuldades práticas, né? Qual que vocês acham que é a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades, hoje em 2026, para um artista?
suceder. E aí entendo suceder não necessariamente ser o número 1 do Brasil, mas viver, conseguir viver da própria carreira. Que é o que a gente falou, a gente que tá dentro da indústria, a gente sabe das pessoas que vivem bem, que tão... E as que têm a família e finge que vivem da música, as que têm a... Exatamente, a gente sabe. Mas qual que é a maior dificuldade, na opinião de vocês? Eu acho que talvez hoje? o volume seja uma complicação grande hoje em dia. De precisar fazer muito. Você precisa fazer muito, mas justamente pelo oceano de conteúdo que está sendo colocado o tempo todo, né? As pessoas... A democratização, ela deu acesso a todos, mas o acesso a todos criou um oceano, né? Então, como se destacar no meio desse oceano que se forma a partir disso, eu acho que é um desafio grande. Que você começa a pensar como marca, né? Tipo, como eu vou me destacar? Como que eu vou aparecer? Chama atenção. Qual que é o neon que eu vou ligar? Qual que é o outdoor que eu vou botar na avenida? Alguma coisa tem que ser feita, né? Mas sabe o que é difícil, cara? Tava refletindo assim, o lance da cabeça do artista, entendeu? Porque tem muito esse lance da comparação. Tipo assim, falaram pra gente que você tinha que postar com frequência. Mas será, cara? Não é melhor postar menos, mas com qualidade? Só que aí o teu brother do lado tá postando todo dia, tá fazendo uns conteúdos mais legal que o seu. Então, talvez essa questão do ego, de ficar... do mental, saca? Conseguir olhar só pro seu e não ficar... Isso é... É difícil. É difícil. E as duas coisas me parecem bem interligadas, né? Então, O mental no lugar é o que permite a execução de tanta coisa que precisa ser executada, né? Assunto que um não anda sem o outro. Total. porque teve uma galera que apareceu pra produzir com a gente que era boa pra caramba, tinha repertório, tinha tudo, mas o mental era bagunçado a ponto de não funcionar as coisas que fazia. O extracurricular, né? Esse pega bastante. E tem artista que também. agora que a gente produz, que dá pra ver também que o mental dá uma atrapalhada, mas a gente tenta como produtor ali auxiliar e fazer funcionar a coisa, organizar a casa, entendeu? O mental ele aparece muito nas nossas respostas da galera aqui. Porque acho que quem tem mais experiência, né, ou no sentido de já estar fazendo isso há um tempo, consegue ter essa visão de, putz, eu preciso estar com a cabeça boa, emocionalmente, com a cabeça boa, porque você lida o dia inteiro com frustração, com comparativos, com... O outro tá mais legal, a outra música é mais legal. Com tempo. Eu não sei fazer. Porque, né? por mais que não seja, parece que a gente tem o mesmo tempo profissional de um jogador de futebol, que se aposenta aos 36, aos 40, né? Uma correria do caramba, tipo, como se a gente não pudesse fazer música com 70 anos de idade. Eu tô trocando essa ideia com vários artistas sobre essa coisa do etarismo, né? Já mudou, não mudou? E que é um etarismo, inclusive, bizarro. Tipo, 30 e poucos. É um etarismo, tipo, 60 anos, a um pessoa sente que o não atleta dá. você entende, né? O atleta, mas a gente, porque... tem uma limitação, né? Física. Exato. Mas pra mim a coisa que mais ressoou desse papo é que a gente tem essa coisa na cabeça de que é um sonho adolescente. Que então, enquanto você é jovem, tudo bem você sonhar com essa coisinha que é meio... Ai, que fofinho. Que legal. Ai, que legal. É a Mas nossa Disney. se você é um adulto, como que você é um adulto e vai querer ter uma carreira musical? Vai querer ser, cara, que é isso, que loucura. Tipo, é uma coisa que Quer ser válida jovem, enquanto ser você é jovem, ingênuo. Faz sentido. E que não, né? Uma Por causa, profissão. com certeza isso anda junto desse olhar pouco profissional que as pessoas têm sobre a música. Exatamente. E que no final das contas a gente também... Aí eu tô me colocando no grupo também por solidariedade, né? A gente como artista colabora. Não acho que nenhum de nós quatro pessoalmente colabora. Desculpa, né? Mas você vê os artistas colaborando pro fomento desse tipo de pensamento. Sim. Né? E aí o artista vira e fala coisa tipo, deixa fluir. Né, que você falou agora, você falou essa frase com a minha cabeça, nunca mais vou esquecer. É isso, o artista fala uma coisa, deixa fluir, e aí ele volta pra casa, e aí ele tem o pai chato que fala, ei, mano, essa carreira aí, quando é que vai andar? E ele vira e fala, não, pai, deixa fluir, colaborando pra visão do pai, porque às vezes, pai, não é nessa carreira aí, tô fazendo estruturadamente, é isso que eu tô fazendo, é assim, assado. Fica essa coisa do sonho adolescente, né? Mas deu uma mudada, e a música precisa de bons exemplos, 30 a mais, 40 a mais, performando bem, começando aí com um projeto bacana. Eu acho que isso aí vai ser muito bom, cara. No futuro a gente vai ter mais. Quando eu era mais novo, era bem mais pesada essa coisa. Sim, na real, isso foi comum, né? Tipo, as bandas que a gente... Várias bandas que a gente cresceu escutando, já eram bandas que não eram bandas jovens. Eram bandas de tiozões que foram jovens e que foram muito famosos, que a gente curtia ainda assim, que fazia sentido. Isso. Mas o tempo de validade foi se encurtando desnecessariamente. Porque com esses caras eles estouraram jovens, então valia.
Ah, beleza, estourou quando eles eram jovens. Então tudo bem, não é uma coisa... Eu acho que é um pouco esse imaginário também da gente ver muito artista que estourou meio jovem, e aí você achar que a sua janela é somente esse tipo de artista, né? Só há o prodígio. Perfeito. Só há o prodígio. Se você não foi prodígio, então o seu tempo passou. Sendo que isso tira completamente a construção. Tipo, tem gente que começa a construir com 12, e aí com 20, você fala, putz, tem esses 8 anos nessa fase que é mais fácil. Eu acho que é muito isso também de ser mais fácil. Se você tem uma família que te apoia e tal, você tá ali meio sem pagar conta, vivendo na casa dos seus pais, tranquilo, com mais tempo. Sim. Pra se dedicar a uma coisa sem que as pessoas olhem e falem, pô, que merda é essa que você tá fazendo? E você seja Que julgado é diferente de forma. você ter 21, 22, às vezes você tem uma família que ainda que te dê suporte, mas tá olhando e falando, pô, você tá gastando sua vida nisso aqui, mas até uma quando profissão. Você vai tentar? Até quando você vai tentar essa brincadeirinha aí? E é legal aparecendo também artistas querendo realizar sonhos. Teve o Hudson, por exemplo, que apareceu 2, 3 anos atrás, que ele trabalha numa multinacional, tem um cargo legal hoje em dia, e ele queria gravar um álbum, fazer as músicas. Ele tinha mais de 40 anos, né? E foi legal achar também um repertório, uma linguagem que ficasse, porque as referências dele era uma referência nos 80, sim, porque ele viveu nos anos 80. E aí a gente tentou fazer um som que soasse moderno, mas que não fugisse muito do público dele. E depois dele apareceram outros, o Alex, a gente tá produzindo agora também, já... É verdade, já tem uma galera mais velha legal, realizando cara. sonhos. Que eu acho que é um caminho também, né? Você ganha dinheiro numa outra profissão e depois você tem dinheiro pra investir na sua carreira, né? E numa dessa, com um plano estruturadinho, igual vocês fazem de carreira ali, dá pro cara conseguir fazer uma carreira com... A gente usa muito, não sei se vocês vão concordar, que é a lógica do negócio. Tipo, a sua carreira autoral, ela é um negócio que você tá abrindo. Então, se a gente fosse abrir uma padaria, eu gosto do desenho da padaria, que é o que eu mais uso. Putz, ninguém espera, ao abrir uma padaria, que em 2, 3 meses ela esteja dando lucro. Na real, você vai investir, toma, 500 mil para abrir, então em pelo menos 3, 4 anos para você empatar, se tudo der certo, e aí depois ali você vai ganhar dinheiro. E a gente olharia para uma coisa dessa e falaria, é assim mesmo. Normal, é assim que funciona. Normal. Aí a sua carreira você fala, não, preciso lançar 2 músicas, eu preciso rentabilizar isso Esse aqui. semestre. Você fala, mas como assim, né? Nossa, tem que pagar produção e as coisas são muito caras. Você tá abrindo um negócio. Mais barato que uma padaria. Mais barato que uma faculdade. Isso, mais barato do que uma faculdade. E que gera royalties pro resto da vida. Isso. Inclusive, você pode dar a sorte, às vezes, de acertar uma coisa, né? No direito não dá. Não dá pra você dar sorte no 3º ano você ser sócio de um escritório. Sem querer, virei sócio do escritório com 8 anos. Música ainda no limite. Pensaram, né? Aliás, isso também tem que ser falado, que a nossa régua é do cara que fez muito sucesso, mas tem também um artista no meio que vive bem de música, que é um bom exemplo também, sacou? Super. E tá cheio de cantor de barzinho que vive bem, entendeu? Galera que tem banda na noite, que faz seus shows, que tem a sua logística, já tem a sua essa classe média da música, assim. Essa classe média da música. E a galera vive de música. Tranquilo. Que é muito melhor do que viver num escritório, pra mim, né? Isso. Pra mim, esse local... Mas é uma escolha. Você olhar e falar, tipo, isso pra mim faz mais sentido, ou tocar um monte, fazer eventos, fazer coisa, faz mais sentido, brigar por uma carreira autoral faz mais sentido. E pra vocês hoje, falamos de dificuldades, beleza, mas pra vocês hoje, 2026, com a experiência que vocês têm, com a experiência de ver artistas, vocês estão trabalhando com um monte de artistas, qual que é, na opinião de vocês, a melhor forma que um artista tem de divulgar o seu trabalho hoje? Ou as melhores formas? Rede social. Beleza. Rede social, TikTok, Instagram. Ano passado, a gente produziu um álbum da Venere Vai Vênus, que tá com mais de 45 milhões agora de streams. E quando viralizou, a gente foi atrás e cada vez mais eu fico perguntando como que foi a raiz disso tudo, entendeu? Porque é legal fazer esse estudo. E uma coisa que a Lua comentou com a gente recentemente foi que quando viralizou Circo, que foi um single, acho que 5 fãs criaram um grupo no WhatsApp. E aí, esses super fãs, a Lua comentou que de vez em quando ela entrava nesse grupo, fazia uma brincadeira. Hoje em dia parece que tem 40 pessoas.
E um outro grupo de fãs criou um canal de comunicação no Instagram. Que quando a gente lançou o álbum ano passado, tinham 800 pessoas nesse canal. Então, se 5% ajudou a divulgar, já são 40 pessoas. E falou que hoje em dia tá com mais de 4.600 pessoas nesse canal. Por isso que eles anunciam um show e vende 200, 300 ingressos em segundos, entendeu? Comunidade. Super fã. Isso faz muita diferença. E você falou uma coisa de offline uma vez pra gente também, que eu achei... O raciocínio é, quando a gente vê alguma coisa na internet, a gente tende a julgar aquilo, fazer um julgamento rápido, né? Isso aqui é sério, não é sério, é golpe, não é golpe, vale a pena, não vale a pena. E quando a gente vê uma coisa na rua, isso de alguma forma inconsciente tem um apego... É palpável. É palpável, isso traz uma autoridade de alguma forma. Tipo, eu conheço, eu sei, essa marca, ela existe, ela é confiável, de alguma forma... Parece mais sério, Parece né? mais sério essa coisa. E, naturalmente, que o online é o acesso que a gente tem hoje em dia, mas isso leva ao engarrafamento. Tá todo mundo lá. Então, eu acredito que saber olhar como aproveitar o offline novamente, não sei qual que é a receita, não sei exatamente o que, mas saber olhar para o offline novamente e ter boas sacadas pode ser uma virada de chave para muito artista conseguir. Porque isso que acontece no offline ainda pode ser filmado e colocado no online. E mostrado, isso. Além de tudo. Então, inclusive são conteúdos que costumam funcionar. Quando você está fazendo alguma coisa no mundo real e o conteúdo é mostrando a coisa do mundo real que você está fazendo. Então, quais são essas boas ideias, né? Como que a gente pode movimentar a coisa e tirar a galera desse senso do julgamento do online e da falta do palpável para algo que ela não, isso existe, isso é real, isso acontece, tá aqui, eu tô vendo com meus próprios olhos, tá na minha frente, né? A gente produziu a Rebec em 2019 e o artista independente precisa de pré-saves, né? Coisa chata, mas precisa. Faz diferença. E aí ela teve a ideia de fazer bombons. Brigadeirão. Ela levou na One RPM primeiro, na distribuidora. E depois foi pra porta de faculdade, foi pra porta da Mackenzie. Exatamente. Ela falou, você quer ganhar um brigadeiro? De graça. Faça pré-save aqui nessa... Ela teve mais de 1.000 pré-saves, então quando lançou a música dela, isso aí deu teve uma visibilidade do pessoal da distribuidora. E ela conseguiu alguns fãs ali naquele brigadeiro. No corre. Entendeu? No corre, o famoso corre. Artistas têm... A gente fala um pouco disso também, né? Do quanto... Especialmente essa galera que é mais nova, que já nasceu artisticamente só no online, ou artistas frutos da pandemia, né, que começaram a ser artistas durante esse período que aí nem, se você quisesse fazer alguma coisa, dava pra fazer. Como são muitas vezes pessoas que acabam perdendo parte dessa coisa tão importante de ser artista, que é você lidar humanamente com o outro. Tipo, a troca. Fisicamente, você vê alguém não gostando da sua música. Sim. Ali, sim, a experiência real. Ou o inverso. Alguém gostando muito da sua música. O quanto isso é mais valioso, às vezes, do que ter um vídeo de 1 milhão de views. Total. Uma pessoa chegar e falar, cara, putz, isso aqui que você tá fazendo. Ou 1.000 pré-saves, que é um número alto de pré-saves. Mas ainda assim é um número baixo na lógica geral de internet, 1.000 coisas. Ótimo ponto. Só que 1.000 pessoas que ela foi lá e deu o negocinho. Sim. E ela olhou a pessoa no olho. Tipo, eu imagino que ela tenha convertido... A chance de criar uma comunidade a partir disso é muito maior do que se você... Isso. Porque é o esforço de diferenciação que você falou antes. Tá engarrafado. Né? Aí a pessoa tá lá com aquela montanha de coisa no celular e fala, e aquela mina que falou comigo ontem, a Rebec. Nossa, eu peguei aquele brigadeiro. O nível de comprometimento, né? Você tem uma outra coisa, né? E no final das contas, se ela vendeu 2 ingressos, pô, valeu, talvez. Valeu. O valor que você tirou de 2 ingressos é de muito stream. Eu gosto de dar exemplos, porque a gente precisa de bons exemplos. Um outro artista que trabalha com a gente é o Mano Rick. E o Mano Rick, ele é um cara que começou tocando no trem. A gente conheceu ele nessa época, começamos a gravar as músicas. E através do trem que a gente falou assim, mano, se liga, as músicas que você perceber que a galera parou de mexer no celular e prestou atenção em você, você fala que a gente produz essas, entendeu? Foi o Mickey aí que começou. Eu falava assim, mano, a parada é a seguinte, o cara tá mexendo no celular. Você
começou a tocar a música, tá todo mundo cagando. Se alguém virou o pescoço, irmão... Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Começa beleza. a mapear isso. E a gente começou a escolher as músicas a partir dessas reações. E ele melhorou nossa ideia. Ele chamou um amigo pra filmar. Na época ele tinha 14 mil seguidores, agora ele tá com 700 mil. E aí o amigo dele filmava isso no vagão e postava. Aí viralizou segunda-feira e altos e baixos. E segunda-feira viralizou tanto que ainda teve, por exemplo, um cara lá da França que toca teclado, que ele pegou a música do mano e tocou teclado em cima da música. Tem uns produtores da Europa, a galera tocando bateria, e gosta de ficar remixando o vídeo, tá ligado? Fazendo beat. E aí, quando viralizou a parada do mano, começou a entrar um pouco de royalty, e o mano começou a fazer live no TikTok e meio que deixou de lado um pouco essa questão de ir lá pro trem. Tá. E eu acho que isso também refletiu nos trabalhos, assim. Tanto que agora ele voltou a fazer ir pra rua. Voltar pra rua. Porque, assim, claro, esse é um extremo, porque é muito difícil você ser artista de rua, né? Sim. É difícil sob vários aspectos. Mas eu sinto que falta, às vezes, né? Você não precisa ir pra rua toda semana, todos os dias, mas essa coisa de se meter nos lugares pra tocar. De se pá, pegar o seu violão e sentar um dia numa rua e ver o que acontece. A Paulista, você é de São Paulo aqui, né? A Paulista fecha tudo domingo, você pode sentar ali, tocar um violão e ver o que acontece. E que a gente vai criando muito medo, porque a coisa da internet, ela cria essa barreira que ela é muito ruim, ela isola, mas ao mesmo tempo ela protege, né? Um pouco, ou a gente acha que protege, do tipo, dessa reação. Se chegar uma galera julgando, pelo menos na internet tá julgando ou de longe, você ser né? ignorado, porque às vezes você pode estar lá tocando e você só ser ignorado. Como tantas vezes Tantas vezes eu fui ignorado na Tribe House, do tipo, você tá lá e não tem ninguém. E a galera as 4 pessoas que estão lá, elas estão indo ali fazer outra coisa. Total. Mas isso te dá uma... Quando você é a trilha sonora do evento, né? Várias vezes com banda. Isso que você falou é legal. Tem uma música que a gente lançou do Mano Rick junto com o Stefano, que chama Jangada. Aliás, escutem Jangada. Ela é uma música que não tá andando muito bem ainda, mas eu acho muito legal essa música. E o Mano Rick fez alguns shows agora em Florianópolis, nesses finais de semana. Ele falou, cara, quando eu toquei essa música, a galera pediu pra tocar de novo. E aí a gente falou, então a gente não tá maluco, essa música é boa mesmo, entendeu? Se o cara tá fazendo um show e as pessoas ainda pedem pra tocar ela de novo, é porque ela é boa. Ela ainda não viralizou, ela ainda não chegou na massa. Mas o show ajuda a ter esse... que viralizar, né? Viralizar, eu acho que todas essas coisas são medidores que você tem que juntar com outros medidores, né? Então, acho que você postar a música é um medidor, você pode olhar e falar, mas tem também o lance de às vezes você postou no horário melhor e 4 pessoas a mais gostaram daquela coisa no primeiro segundo. Que te levou a entrar no outro filtro. E aí isso entrou no outro filtro. Nossa, não, essa música com certeza é a grande coisa. Putz, isso é um medidor. Vamos olhar os outros como ao mesmo tempo no trem? Irado isso. É um medidor. Também às vezes você pode estar lá e ele falou uma palavra que a pessoa olhou e não necessariamente é a melhor música, mas acho que você ir juntando, né? Acho que tem muito artista que acaba mirando só nessa viralização. Do tipo, não, é que eu tenho uma coisa aqui, essa coisa viralizou, portanto, esse é o carimbo de que todo mundo gostou. Fala, putz, e tá olhando pro último degrau, né? Também. Sim. O cara tá querendo olhar, tá no primeiro degrau, mirando em dar um pulo lá pro 10º também, né? Sem passar nenhum degrau no caminho. Ele nem mapeou esses outros degraus, entendeu? Ele nem sabe que eles existem. Ele tá tipo, quer dar um salto olímpico. Isso é olhar uma métrica só. Tipo, eu olhei esse degrau só. Tá bom, essa aqui pode ser. E as outras métricas? O degrau da viralização, né? Eu preciso acertar algo viral. Que é realmente uma curva de acerto absurda, mas a galera tem que entender que isso é uma exceção ainda assim, por mais que seja viral, por mais que tenham muitos, é porque a quantidade de postagem é muito maior do que aquilo que viraliza. E não necessariamente resolve a sua vida. Pode viralizar. Vocês estão, né, cansados de ver isso, né? O artista que viraliza e fala, legal... Mas e a conta de luz? E o aluguel? E até antes de viral ser viral. Quantos artistas a gente conhece na história que acertaram 1, 2 músicas, que se deram muito bem, que tinham tudo pra ter carreiras absurdas e esbarraram nesse lugar. Começaram a errar,
o dinheiro foi acabando, o boleto foi chegando, a coisa foi perdendo Você vai perdendo a liga. Você vai perdendo a liga, vai perdendo aquilo que estava te sustentando e a coisa acaba indo para outro caminho. E é legal quando você acerta um viral, porque a gente fica tentando voltar também, né? Quando eu comecei a produzir, teve o Biolo, que eu fiz junto com o Julio Salinas, salve. E aí o Biolo, ele viralizou muito, velho. Cara. Acho ele um fofão. Sabe que é muito fã do Biolo? Foi impressionante. O Whindersson, ele canta as músicas do Biolo. Conhece as músicas do Biolo. E o Biolo é um que viralizou nessa coisa do autoral, né? Tipo, ele postava mil composições. Cara, ele botava o celular dentro do violão, gravava o áudio cantando com o celular dentro do violão. E pegava aqueles recortes de fotinho de casal, Crepúsculo, fazia uns recortes no YouTube. Ele que começou com a paradinha do WhatsApp também, não foi? Das conversinhas de WhatsApp, esses negócios de link de videozinho. Também. E foi legal que a gente fez o Biolo, depois do Biolo a gente fez o Mar Aberto, a Se Fosse Tão Fácil viralizou pra caramba. E aí até o início da pandemia a gente conseguiu fazer uns produtos legais. Depois entrou meio que numa baixa. Ainda teve o Mano Rick com 1 milhão de plays ali, mas não era um viral, assim, entendeu? Até vinha a Venéria ano passado. E aí é ótimo, porque o pessoal volta a te dar atenção, né? Isso é complicado também na indústria. Não adianta você fazer um trabalho bom. Ele gera esse holofote de atenção. Você precisa ter também alguma coisa muito destacada para grandes empresários e pessoas dar atenção. É o mesmo papo de antes. Se vocês tiveram esse novo viral com a Venere, é porque nesse tempo inteiro estavam fazendo um monte de coisa. Exato. Uma loucura como aumenta as chances de viral quanto mais você faz. Não é curioso? Olha isso? só. Um pouquinho curioso. Quem diria, né? Quem diria que era melhor ter 10 balas na agulha do que uma só, né? E pra Venere sair de um viral, ela tem que seguir fazendo coisas ou artisticamente seguir, senão pode cair nesse lugar de um artista muito legal que nunca mais fez nada ou não lidar com a baixa bem, porque tem esse perigo também, né? Você acerta muito uma coisa e às vezes a próxima coisa não vai ser na mesma proporção. E tudo bem. Tudo bem. Né? Mas você tem que ter a cabeça... E essa percepção completamente alterada, né? Porque a galera é jovem. Então, tipo assim, a gente conhece o caminho, a gente sabe a realidade do caminho e a das exceções. A exceção só conhece o caminho da exceção, foi o que ela pegou sem querer. Entendeu? Então a percepção dela é alterada. A exceção só conhece o caminho da exceção. A percepção dela é completamente alterada. Não adianta você tentar explicar pra ela que, ó, isso que tá acontecendo com você... é muito bom, não precisa se frustrar, não é assim. Pra ela foi assim. Como é que você vai explicar pra ela que não é desse jeito? E que não é o tempo inteiro a exceção. Se for a exceção, não dá pra ser exceção o tempo inteiro. É muito difícil, porque é uma percepção alterada. Mas se outra trabalha direitinho, né? Se faz as coisas... Se você é profissional, uma hora vai. Entendeu? E esses dois aqui são exemplos disso. Eu acredito um pouco nisso também. Eu falo pra vários artistas, eu falo, putz, eu vou viver... Infelizmente, eu acho que eu vou trabalhar bastante pra ver vocês desistirem. Porque tem gente que não vai rodar porque desiste. Sim. Em algum ponto. Então, grande parte a cabeça é o jogo, os 42 quilômetros, a maratona. Vocês são exemplos disso também. Quantos anos vocês têm o estúdio? A gente só de estúdio 6, antes de produção. Mais de 10, 12 anos. E de seguir fazendo. Posso ser até uma coisa animal. E aí erramos, ou não foi tão boa as outras 20. Uhum. Aí você... E coisas que você aposta pra cara e você fala, cara, isso aqui é muito bom. E aí ninguém dá atenção. Você fala, pô, mas não é possível que eu tô... E essa pega muito, né? Essa pega. Aí você fala, bom, beleza, semana que vem tem mais. Amanhã tem outro lançamento, aí semana que vem. Né? Amanhã eu vou acordar e tem de novo. O trabalho de vocês dois. E o P, eu lembro de quando você saiu da Restart, você virou empresário lá na época da Fly. Na Restart eu já era empresário da Fly. Então, você chegou a ser empresário, aí depois você teve o Selva. Isso. E aí, conseguiu mandar umas músicas que fizeram um sucesso ali, bem, cara. Né? Você fez com a Loki, com o Vintage na época. O Selva fez. O Selva é um projeto de umas centenas de milhões de Sempre que você entrou num projeto... Aí eu lembro quando você comentou com a gente num Réveillon lá em Presidente Prudente que ia sair do Selva. Uhum. E aí você montou o selo. A gente teve a Papai. A Papai é um selo que vai fazer 6 anos esse ano. Caraca, e aí, e você é esse exemplo de que se faz tudo organizado e de forma profissional, você pode fazer qualquer coisa que vai dar certo. Eu acho que eu sou... Obrigado. Eu acho que eu sou um bom exemplo de que se você fizer a coisa com... Você falou, profissionalismo, tem um lugar de qualidade, de estudo que vocês trouxeram que eu acho muito importante, beleza? Partindo desse lugar, eu acho que se você fizer tempo bastante, uma hora vai. Bem feito. Bem feito, mas tempo bastante. Do tipo,
Aguentar a bala. Eu não tenho, eu não tô mirando que na 10ª vai. É meio que, na minha carreira, por exemplo, eu olho e falo, putz, eu acho que eu vou acabar fazendo música meio que a vida inteira. Eu tenho essa sensação. Minhas músicas. Às vezes num ritmo mais acelerado, menos acelerado, mas sinto que eu vou fazer. Putz, na medida em que eu vou fazer a vida inteira, meio que a próxima música é uma coisa dentro dessa imensidão da minha vida. Então, ela tem a sua importância, ela é gigante, eu vou amar. Ah, não foi a coisa que mudou o meu patamar, não sei o quê. Beleza, mas tem a próxima música. Depois tem a próxima, depois tem o próximo disco, depois tem o próximo projeto, depois tem a próxima coisa. Então é uma cabeça a minha funciona muito nessa lógica de isso aqui não tem... não tem plano B. Eu não B. tenho prazo. É que não tem plano B. Eu não tenho prazo. Tipo, legal. Claro, dentro dos meus privilégios da vida que eu construí, eu consigo pensar, né? Fazer assim. Não é pra todo mundo que é assim. Mas, se você consegue olhar um pouco como... Pô, vou fazer isso aqui, velho. E eu preciso fazer isso. E tem esse disco animal, e depois desse disco, tem outro disco. Pode demorar um pouquinho, mas ele tá lá. E depois desse outro, vai ter um projetinho. E o interessante, eu acho, e o positivo disso, é que quanto mais tempo você faz e mais braços você vai abrindo, né? Então, tipo, eu escrevo, e aí eu componho, aí eu produzo, aí eu abro o selo, e aí eu abro não sei o que lá, eu invento um negócio de playlist na internet, você vai fazendo essas 1000 coisas, isso positivamente tira a importância de cada uma delas. Do tipo, eu vou lançar essa música precisa rolar, senão fudeu. Tipo, isso gera um peso naquele lançamento, naquela coisa, que provavelmente não vai andar o tanto que você precisa. Você fala, putz, esse aqui, tomara que ande, farei o melhor para ser o melhor lançamento possível. Não deu, mês que vem tem outro. E esse isso vai tirando a importância, isso ajuda com a cabeça. E você fez isso na sua carreira, solo agora, ano passado, retrasado, e deu certo. Isso, tava lá, eu olhei e falei, bom, beleza, eu vou pegar um ano e vou fazer melhor, e de novo. Pedro tá coberto de razão. Privilégios, estrutura, não sei o que. A minha carreira solo não começa do zeraço. Começa com eu já sendo um compositor, já tendo um selo, já tendo contato, já tendo coisa. Temos nossas histórias. Legal. Só que é isso, agora eu vou lá e faço a coisa. E eu odeio fazer redes sociais. Fiz rede social do meu jeito, abaixo do que eu deveria ter feito. Mas fiz mais do que eu fazia. Você imaginou que faria. Do que eu imaginei que faria. E fui, estruturei o lançamento e fiz a coisa, só não fui. Tinha que ter vendido um brigadeiro. Que essa faltou e eu ia. É o tipo de coisa que eu faria. Diga-se de passagem. Mas você foi profissional. E você falou um bagulho que é muito verdade, Renatinho. Quando você vai chegando nesse lugar da obrigação, eu acho que foi o pior momento da minha vida com música, sim. E talvez seja o pior sentimento que você pode ter com essa coisa pela qual a gente se apaixonou. Que é esse momento em que você perde o amor. E aí foi nesse momento que eu me dediquei e falei, não, onde que tá a minha base da pirâmide, né? Onde que eu posso começar a montar isso para daqui a alguns anos eu tá bem e poder abrir minhas gavetas e poder lançar projetos e depois desse disco, eu preciso fazer esse disco bombar. Não, tipo, isso aqui é a minha vida, isso aqui é um pedacinho de mim, tá aqui e ano que vem eu faço outro. Sem ter essa isso brisa, aqui é o que sabe? Eu faço, né? Você entendeu? Acorda e vai pro estúdio fazer isso uma aqui é um música. pedacinho de mim. Isso aqui é um pedacinho de mim poder fazer isso. Porque quando eu era artista, eu comecei a chegar nesse local onde já não era um pedaço de mim. Era só algo que eu estava tentando fazer para que aquilo acontecesse. Porque eu dependia daquilo. E porque se aquilo não rolasse, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tenho plano B. Eu quero fazer isso. Eu não vou ser feliz fazendo mais nada. Pô, eu vou fazer, né? Se não tiver o que fazer, vai ser feito, né? Mas eu só sou feliz na minha vida fazendo música. Então eu cheguei nesse local de tipo, e agora? Então você saber se organizar, saber montar a base da pirâmide, saber se preencher de conhecimento e saber agir em outras áreas da indústria e fazendo seu trabalho para montar essa base, para poder abrir suas gavetas futuramente, é um caminho que às vezes dá um desespero, dá uma ansiedade, porque a galera tá acostumada com imediatismo pra caramba, assim, que é tudo pra amanhã, mas que a longo prazo nos dá o prazer de poder trabalhar com aquilo que a gente ama. No fim das contas, realmente exercer o sonho, que eu acho que é o sonho que todo mundo começou lá atrás. Viver de música porque eu amo isso. Sim. E um ponto importante aí, até aproveitar para trocar um pouquinho aqui de assunto, pegando no ponto que você falou, dessa coisa de ter as estruturas, de conhecer os caminhos, de andar pela indústria. Vocês aí, estão falando de mais de 10 anos, quase 20 anos aí de carreira. Qual foi o pior negócio que vocês fizeram já?
Aí não precisa citar nomes, não precisa quebrar o Raul tem pontes. um bom. O Raul tem um bom que é um erro quase clássico Só um da bom galera. exemplo pra galera. A gente tenta usar essa pergunta como uma forma de evitar que outros artistas Exato. passem Não, por essa coisa. Não cai que- nessa armadilha, né? Isso. Eu ia falar, eu já me ferrei por ser legal demais. Porque quando a gente tá começando, parece muito amigo, né? A gente fica amigo das pessoas. Aí fala, pô, você não faz uma gravação pra mim? Eu tô sem dinheiro. Aí você cobra 150, 200 reais pra fazer uma música. E essa música depois ela dá 8 milhões de streams. Entendeu? E você não tá nos Sei lá, créditos. rendeu uns 5, 6 milhões de dólares, 6 mil Mil dólares aí, dólares. vai dar uns 20, 30 pau e você Ganhou cobrou. 150 reais. E cara, eu fiz dezenas de músicas. Eu comecei a produzir valendo ali em 2014, né? 2014 até 2017. Cara, teve muito artista aqui que viralizou, que entrou uma grana pro cara e eu cobrei 500 reais pra fazer uma música, entendeu? Eu fui legal Mas demais. essas pessoas te pagaram depois? Não. É, porque esse é o Não. problema, não é? Não faça nada de graça, porque quando eles tiverem dinheiro, eles vão arrumar outra pessoa pra pagar. Um pouco Mas mais- elas sabem. E acontece com frequência. Mas essas pessoas sabem. Você Acontece sabe com o que você frequência. fez. Eu tô quebrando a cabeça aqui pra pensar em algum tipo de armadilha. Eu deixo assim, cara. Hoje em dia eu falo... Na época ainda você fica puto. Mas hoje eu falo, cara, eu vou fazer mais coisas. Vai ser mais legal. Mas a dica que eu daria é pra ser correto, entendeu? Então, tipo assim... Hoje tem um outro artista que quer produzir... E aí ele falou, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou negociar uma porcentagem. Eu vou falar assim, beleza, você me paga o quanto você quer e 50% dos royalties é meu, entendeu? Eu vou distribuir, entendeu? Eu vou ajudar a fazer o ISRC. Então é negociar. Eu acho que... Fazer aquilo que é certo pros dois lados, né? Porque a galera... Exatamente. Claro que a gente vê muito mais exemplos, talvez, de artistas se ferrando com contratos de empresários do que empresários se ferrando com contratos de artistas, né? É, mas tem o Não caso... sei- eu não acho sei que é dizer de a matemática exata, tô produtores supondo, e tô supondo. compositores que se ferram Tô muito em supondo, contratos com artistas. Tô supondo. É. Mas assim, entender os dois lados, é que a gente teve a oportunidade de olhar esses dois lados, né? Já. Então, Sim. é difícil pro artista... Difícil não é, falar a verdade, não é difícil de compreender. Tipo assim, você tem 0, o cara tem 200. Ele não te deve nada, ele não é da tua família, ele nem sabe quem você é. Ele compra teu sonho. O risco é todo dele. Aí você começa a ganhar 200. E você se incomoda porque agora ele tá ganhando 1.000. Beleza, ele tá ganhando 1.000, talvez você poderia estar ganhando 300 e ele 900. Ok, isso é discutível. Mas, brother, você tinha 0, ele tinha 200. Ele apostou no seu sonho. É uma negociação válida. Isso eu escutei meu pai falando direto comigo, assim, falando sobre o negócio. Ele falava assim, se preocupa com o teu. Ah, mas o cara ganha 1.000. Ah, mas você ganhava 0, tá ganhando 200? Ganha seus 200. Você vai entender como você vai trabalhar para fazer o seu 200 virar 400. E aí você vai aprender até o momento que você vai estar ganhando 1.000. Ah, mas quando eu estiver ganhando 1.000, ele vai estar ganhando 10.000. Sim, mas quando você tinha 0, ele tinha 200 e ele deu 100 para você. É. Eu trabalhei com sertanejo, cara. Eu lembro que tinha empresários, assim, do sertanejo que era o artista muito famoso. Tipo assim, todo mundo aqui sabe quem são esses artistas, mas o cara era escravo do empresário, entendeu? Eu encontrei um desses artistas, que eu não posso falar o nome, no Rock in Rio, em 2017. Ele foi pra lá de jato, aí eu tava conversando. E aí eu falei, pô, que legal que você tá aqui, né? Pô, ele tava com a música dele foi a mais tocada na época lá. E aí eu falei, pô, que legal que você tá aqui. Ele falou, cara, quando virou o ano eu só pedi 2 datas pro empresário, pro fulano de tal. Aí ele falou, uma foi pra ir pros Estados Unidos com a minha família e o outro pra tá aqui. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, o cara tá com a música estourada, ele vem pra cá de jato. E ele não pode parar. Mas ele não pode parar, ele tem que entregar. Se o empresário falar que ele tem que fazer X datas, ele vai ter que fazer, entendeu? Aniversário da filha dele, ele vai ter que fazer o show. É que acho que isso vem de um lugar de você não... Porque isso que você falou, né? Eu concordo. Acho que se você sabe qual é a negociação e você topou abrir... Isso. Entender o que é, e que seja justo pros dois lados. Entender o ponto principal. E a dificuldade, eu acho, que os artistas têm nesse momento do 200 e do 0 é que você se olha como um 0 e não como um potencial 200. Ah, sim. E aí Isso faz esse parte é da o negociação, problema. isso faz Porque parte aí da você negociação. vai entrar numa negociação em que, putz, você é 0. Sim. E aí a gente tenta fazer, eu já me ferrei muito em negociações por me sentir um 0. Sim, muito bem colocado. Eu era um 0. Você tá 0, mas você tem que saber que você tem um potencial. A de gente 10. precisa Plenamente. ter, como artista, a cabeça do potencial. Com Do certeza. Tipo, beleza, você tá apostando.
ok, você vai apostar dinheiro, eu não tenho dinheiro, você vai colocar, tá certo. Talvez seja justo em algum mundo que você tenha mais, que essa pessoa tenha mais, que ela tenha o risco, tô com você 100%. Mas para que a gente como artista não se enxergue necessariamente como o que a gente é no momento. Não. Mas do tipo, bom... A gente que tem o que entregar. Amanhã eu posso ser, eu vou te entregar um monte de coisa para eu ser um 200 também. Então talvez seja justo a gente ter um 70-300. Exatamente. 60-40. Quais são as suas moedas de negociação, né? O que você tem na sua negociação percentual, por definição, ela tem a ver com médio e longo prazo. Né? Então você tem que pensar no seu médio e longo prazo. Porque eu sou zero, no médio e longo prazo não serei zero. Inclusive, isso que está sendo posto. Inclusive são negociações assim que a gente tem sócios hoje em dia na 48K, né? E a negociação é basicamente essa. Tipo, ó, é tanto por tantos por cento. Ah, mas o valuation não bate isso. Eu falei, porque você tá olhando pro valuation de 2026 e eu tô te vendendo a 48K de 2030. Ah, tá. Ok. Então vamos discutir sobre isso. Quem é 48K em 2030? Sim. Então, nós vamos fazer isso. Isso faz toda a diferença também. Você ter o trabalho, você saber o que você vai fazer e entender, que aí você vai sentar com o cara, beleza. Então quem que é 48K em 2030? Quem que é o artista em 2030? Ó, o artista em 2030 vai ser o seguinte, você vai investir na minha carreira, na minha empresa, ou seja, lá em qualquer produto que você queira criar, e você vai falar... Você vai investir esse dinheiro, isso vai ser feito, a gente vai fazer isso pra chegar aqui, a gente vai fazer isso pra pegar esse degrau, a gente vai chegar aí, pra em 2030 a gente ser... Sim, você acreditar naquilo que você tá... Você tá vendendo um sonho. Você tá vendendo, ele tem que sonhar junto com você. Ele tem que sonhar junto com você. Esse podcast, isso que vocês estão fazendo é muito legal, porque as pessoas, os artistas precisam escutar essas coisas, porque essas informações não estão em todo lugar, entendeu? Não isso aqui pode a gente ajudar. fala pouco, artistas falam um pouco de mercado. Fala um pouco. A gente toca muita música junto também, tem que continuar tocando e fazendo coisas artísticas, mas a profissão demanda. Sim. E aí eu vou puxar esse gancho para a nossa última pergunta. Legal. Que o que um artista precisa na visão de vocês para viver de música? E aí pode ser espiritual, emocional ou prático também. Tipo, putz, o que precisa é ter isso, ter aquilo e ter a cabeça boa e acreditar no sonho, sei lá. Se vocês tivessem que falar rápido poucas coisas. Para os artistas que vão ouvir a gente, tipo, o que um artista precisa hoje para viver de música? Persistência, disciplina, por incrível que pareça, e por incrível que as pessoas não enxergam. Não enxerga, quem tá olhando de fora não enxerga isso, mas disciplina, né? Eu acho que isso naturalmente traz uma mentalidade mais consistente, né? Se você tem disciplina e se você é uma pessoa que tem esse ímpeto, né? Você falou paciência? Ou não? Não. Persistência. Que está junto, né? Que tá junto. Paciência é uma boa coisa. Essa palavra agora me veio na cabeça. A gente tem um dos artistas que a gente produz e empresaria, o Stefano. A gente passou por uma situação que o Stefano é o cara da praia, né? E ele tá com esses musicões, as coisas rolando, mas ele tava um pouco devagar na rede social. Que é difícil mesmo. E não é a parada dele. Ele gosta de música, ele ama música, ele gosta de estar no palco, ele gosta de tocar pras pessoas, ele gosta dessa troca de ver as pessoas, entender, elas estão gostando do meu som, caralho, que legal. Aí a gente foi num show do Stefano, que ele abriu pra um artista, e aí esse artista chegou pra gente, quando a gente tava na passagem de som, falou, vocês podem diminuir um pouco o repertório de vocês? Que eu quero entrar tal hora. Coisa de gringo, né? Era um gringo. Beleza, tá bom, sem problema. Tudo bem. Eu até falei pro Stefano, cara, lá na gringa eu tô ligado que os caras são assim mesmo. Tipo assim, se tá marcado pra você deixar o palco às 21, o som tá cortado 20 minutos antes, que é o tempo de tirar as coisas do palco. Não é da gente que tem essa mania das coisas, né? Mas beleza. 8h50 a gente terminou o show, pro cara subir às 9. Era 9h25, 9h30, o cara não tava em cima do palco ainda. Aí o Stefano veio. Mano, o Stefano é o cara da praia zen. Eu nunca vi ele daquele jeito. Ele é fofo. Ele olhando no meu olho, eu achei que eu ia ter que intervir, que eu falei, ele vai subir lá e vai dar um porradão no cara, velho. Ele tava, mano, não acredito, porque ele podia estar tocando mais, ele queria, ele tava numa fãs sede. Que pagaram pra assistir ele tava na virou sede um de show tocar reduzido. absurda, então o cara, esses 10 minutos a menos dele, cara, ele foi uma ofensa. 10 minutos a menos? Não, 10 minutos a menos pensando ali e tal, que a gente diminuiu 10 minutos pra terminar antes das 9, mas tipo assim, podia até ser mais, que o cara subiu no palco. Mano, isso pra ele foi um desrespeito. Mas ele tava num nível, ele tava ofegante. Eu nunca vi o Stefano daquele jeito.
E aí eu me liguei com isso, assim, fiquei com essa coisa na cabeça dessa cena dele, eu olhando na bola do olho dele, mano, a pupila dele dilatada, ele olhando pra mim falando assim, Renatinho, você conheceu o Stefan? Ele é mó fofinho. Ele olhando pra mim falando assim, será que eu subo lá no camarim e mando ele subir no palco agora? Assim, ó, na bola do meu olho, e eu pensando, caralho, mano, o Stefan tá puto de verdade, mano. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, liguei pra ele no aniversário dele. Falei, Stefano, tive um insight aqui, mano. Velho, eu nunca vi você daquele jeito, você ama música, isso é o que você ama, velho, você ama estar em cima do palco, você ama isso mais que tudo, eu nunca vi você queria entrar no camarim e rufar o cara na porrada, velho. Porque ele tirou isso dele. Porque ele tirou isso de você. Eu preciso desse mesmo ímpeto seu na rede social, porque você é um cara bonito, você tem uma oratória legal, você fala bem, se veste bem, tamo com umas puta composição, puta repertório, só falta isso, mano. Se você entregar esse ímpeto que eu vi no teu olho aquele dia pra fazer o trampo com disciplina e com a parada, não tem como dar errado esse negócio, velho. Porque tem todos os pontos. Então, acho que ímpeto, pessoa tem que ter um sangue no zóio, cara. É igual atleta, todo mundo que quer performar. Tem que querer muito. Tem que querer muito, cara. Eu querer muito. Querer muito. É a fome, mano. É a fome, assim... A frase do Hariel que eu gosto lá da música dele com o Depay. Ninguém previne a fome do leão. A música do Depay, peita do Coringa. Mas não é dessa música, mas é de outra música, né? Qual que é o nome dela? Boa também. Mano, ninguém previne a fome do leão. Tem que estar faminto. Tem que ter ímpeto. Inclusive, Jangada não andou, mas essa música é muito boa. Ela precisa andar e eu preciso que o Stefano fique com ímpeto pra fazer divulgar essa música. É muito boa, essa música é muito boa. Ela precisa chegar nas pessoas. Todo mundo que escuta sempre tem um comentário, sempre tem cara, que música diferente, que legal, como é o nome dessa música? A gente sente uma parada diferente com ela. Persistência, paciência, ímpeto. Meus irmãos, obrigado do tempo de vocês, que delícia, do papo de vocês, passa sempre rápido. passa rápido. Estamos encerrando? Estamos encerrando, falem aqui. Deixem ali recados, estúdio, site, orçamentos. @meloprod no Instagram, 48k.prod. Isso, Hawalauni no Instagram. Para trabalhos, projetos, só entrar em contato. Que fique claro para as pessoas, a gente não só empresaria artistas, ou a gente tem sociedades com artistas, como a gente também presta o serviço de produção musical. Então, se você quer produzir uma música, pode procurar a gente vai conversar e fazer o melhor orçamento possível dentro da realidade. E eles são show, tá? Façam orçamentos com a 48K. Eles são demais, a gente é fã. Eu sou o Pelu, @eupelu, e Pelu em todos os lugares. Exato. A gente é o @viver de música. Pode seguir a gente no Instagram, se você chegou até aqui, até o final. Você quem é mesmo? Eu sou Renato Frei, @Renato Frei _ Renato Frei em todos os lugares. E lembrando que esse podcast aqui do Viver de Música é coproduzido com a Bezerra Filmes, @Bezerra Filmes nas redes sociais. É isso, a gente se vê quando a gente volta logo. Obrigado, meus lindos. Estamos juntos. Se inscrevam, dê o like, tem essas coisas de YouTube. Façam essas coisas do YouTube. Façam essas coisas de YouTube, é foda.